Olá, estamos começando o terceiro dia, a terceira reflexão dessa jornada de oração. E como você tem visto ao longo de todos esses 10 dias desse programa, nós estamos falando sobre a questão do resgate, orando, pensando e estudando a respeito de como trazer de volta amigos, pessoas importantes que fizeram parte da nossa comunidade de fé. Os textos selecionados da apostila para esse dia, tanto os bíblicos quanto os de Ellen White, dos escritos de Ellen White, tratam da questão da encarnação de Jesus. Há textos belíssimos e eu destaco especialmente 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. Paulo diz que a encarnação de Jesus é chamado de um mistério da piedade. Quando a gente pensa em mistério, nós pensamos em algo que é oculto, algo que é indecifrável, algo que é acessível apenas para um grupo seleto de iluminados, de pessoas que têm acesso a esse conhecimento. No entanto, a ideia de mistério na Bíblia, especialmente Paulo, é a ideia de algo que se revela, algo que se torna mais claro ao longo do caminho da jornada. O plano da redenção de Deus foi se tornando mais visível, mais palpável à medida em que o tempo foi passando. E o ponto alto desse plano da redenção, sem dúvida alguma, foi o fato de Jesus ter se feito um de nós. De todas as religiões que existem, o cristianismo é aquela que apresenta esse ponto singular, a criatura se tornando o Criador. E isso é algo fantástico e tremendo. E a Bíblia e a própria apostila vão nos trazer algumas lições, algumas implicações do que significou Jesus se fazer carne, um de nós. Uma delas é que ele desmascarou as acusações de Satanás. Lembre-se você que no grande conflito entre o bem e o mal, as acusações de Satanás eram contra Deus, mas especialmente a pessoa de Jesus, a segunda pessoa da Trindade. E quando Jesus se faz um de nós, ele se torna então visível e compreensível para a humanidade e mostra na sua vida, nos seus atos, no seu discurso, que aquilo que Satanás dizia era exatamente o contrário de quem ele era. Outro aspecto que a apostila destaca é que Jesus, ao se tornar um de nós, também se torna, ou ele assume as mesmas dificuldades, as mesmas contingências que o ser humano tem. Sente fome, sente cansaço, precisa de consolo, de ânimo, teme a morte, é restaurado pelo sono. Todas essas contingências humanas Jesus experimenta. Então, portanto, ele se torna alguém que compartilha conosco as nossas lutas. A gente pode imaginar a partir de Jesus, então, não um Deus que administra o universo a partir de uma sala com ar-condicionado, em que ele dá comandos ao redor de todo o universo, mas alguém que se fez um de nós, alguém que sentiu as nossas dores. Outro aspecto que a apostila destaca é o fato de que Cristo torna substituto, ou seja, ele se torna oferta em nosso lugar. Por ser aquele que viveu perfeitamente, então ele é o verdadeiro substituto do ser humano. E aí nós temos a última implicação que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é o fato de que ele não é apenas o nosso substituto, mas também o nosso modelo. Jesus não é só o teor da mensagem que nós pregamos e compartilhamos. Jesus nos oferece um modelo de como compartilhar essa mensagem. E nos textos destacados na apostila, nesse dia, a gente vê uma ênfase muito forte na questão do autossacrifício. Para Deus, para Jesus se tornar, deixar a sua posição de divindade para assumir a posição de humanidade, o apóstolo Paulo diz em Filipenses 2 que ele teve que se esvaziar. E essa ideia de renúncia, essa ideia de autossacrifício é o que marca a religião cristã, é o que marca o testemunho cristão. E quando o cristianismo deixa de ter essa força da renúncia e do autossacrifício, ele perde o seu poder, ele perde a sua contundência. Por isso, talvez como principal lição que nós poderíamos deixar para hoje, o texto de João, capítulo 12, verso 24, em que Jesus diz que o grão de trigo precisa cair na terra para morrer. E ele só pode gerar vida se ele morrer. Quando ele morre, ele gera frutos. Isso aconteceu com o próprio Cristo, que estava anunciando ali sua morte, mas isso também é um paradigma, isso é um modelo, isso é um destino para todo seguidor de Jesus. Para que haja vida, é necessário que haja morte. O grão precisa morrer para que vida possa frutificar. Durante essa jornada de oração, para que a gente possa realmente ter impacto na vida de pessoas, especialmente daquelas que se afastaram, é necessário que a gente ore a Deus para que a nossa vida seja marcada pelo alto sacrifício de Jesus. Dessa maneira, a nossa vida será um fator de atração para as pessoas que se afastaram de Cristo. E elas se unirão não somente de novo à igreja, mas sobretudo a Jesus Cristo, aquele que pode nos salvar. Queria orar com você nesse momento, por essas pessoas pelas quais a gente tem pensado e se aproximado. Deus eterno, nós te agradecemos por essa oportunidade como igreja, de orarmos, de pensarmos e nos lembrarmos das pessoas que estiveram na nossa convivência, que fizeram parte da nossa caminhada. Nós oramos, ó Pai, para que a nossa vida, para que as nossas comunidades representem esse espírito de autossacrifício manifestado na encarnação de Jesus. Que esse seja um fator incontestável, um testemunho inconfundível da veracidade da fé cristã, e que seja um elemento de atração para aqueles que hoje estão distantes, que eles possam se sentir amados e acolhidos novamente e inspirados a viver como Jesus viveu, porque é assim que nós queremos viver. É em nome dele que nós oramos. Amém.